Bom dia! Muito bom dia, gente linda! Como que vocês estão? Esperar o pessoal entrar. Bom dia, mãe! Bom dia, bom dia! Paramos ontem na página 80, no subtítulo O Caminho do Coração. Vamos lá, então? Como ir além dessa necessidade de amor exclusivo? Como ir além da carência afetiva? A resposta está dentro das próprias relações humanas. Precisamos aprender a criar união, precisamos aprender a cooperar uns com os outros e dar forças para o outro brilhar. Para isso, temos que ir além da ideia do eu e do meu. Temos que ir além do egoísmo. E isso somente é possível quando podemos ouvir a voz do coração. O que o seu coração está pedindo? O que sua alma está pedindo nesse atual momento de evolução? A resposta está no encontro entre o Ocidente e o Oriente, no caminho do meio, que também podemos chamar de caminho do coração. Aquele que segue o coração não é oriental ou ocidental, não tem uma religião ou uma raça. Ele está além das crenças da mente, pois está dando passagem para aquilo que é puro e verdadeiro. Essa pureza vem do coração. Então, o que é que o seu coração está lhe dizendo? Onde o seu coração quer que você esteja? O que sua alma precisa para evoluir? O caminho não é fazer o que a sociedade nos diz somente por nos sentirmos pertencendo ou para agradar. Mas também não adianta nos rebelarmos contra tudo o que nos foi ensinado, tentando provar para o mundo que somos livres, independentes e que fazemos tudo o que temos vontade de fazer, porque esse caminho é ainda um produto da carência afetiva e da vingança que nos habita. Qualquer ação com o objetivo de provar algo ou alguém ou a nós mesmos nasce da carência. Qualquer ação ou objetivo de provar algo para alguém ou para nós mesmos nasce da carência. O caminho do coração somente é possível quando estamos ouvindo a voz do coração, que é a voz do nosso ser superior, a intuição pura. Essa voz é a voz do divino dentro de nós. A experiência da liberdade ou da unidade somente é possível quando podemos seguir o coração. Mas seguir o coração pode ser perigoso, porque muitas vezes ele vai contra tudo que a sociedade determina como correto. Porém, eu lhe digo, é preciso ser fiel ao coração. Eu estou lhe convidando a abrir os braços para esse perigo. Eu lhe convido a ser fiel somente ao seu coração, nada mais. Para facilitar essa aventura e saber distinguir entre a voz do coração e a voz da mente condicionada e viciada, cheia de vontades e necessidades, o autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento deve estar em primeiro lugar. É preciso tomar consciência dos nossos mecanismos de defesa, das nossas carências e maldades, porque assim iniciamos a purificação desses aspectos do nosso sistema. Dessa maneira, poderemos ouvir com mais clareza o que o nosso coração tem a nos dizer. Esse é o caminho que eu proponho.
a purificação do coração. Por isso eu dou tanta atenção para o processo de purificação, pois ele é a base para a evolução espiritual. Como podemos levantar um lindo edifício se não temos uma boa fundação? Eu vejo muitos construindo paredes sem alicerces. Vamos praticar o Tantra ou vamos praticar o celibato? Como isso é possível se o nosso coração está cheio de ódio e se condenamos o sexo oposto? Então, como remover as capas de ódio que encobrem o coração e impedem que a energia flua naturalmente na direção dele? Para abrirmos esse caminho em direção ao coração, precisamos purificar completamente nosso sistema, principalmente os corpos mental e emocional. Assim, poderemos alcançar a união entre o feminino e o masculino, externa e internamente. Para isso, inevitavelmente teremos que nos libertar do ódio contra o sexo oposto, o que é sinônimo de harmonizarmos com a mãe e com o pai dentro de nós. Através dessa purificação, a energia sexual poderá alcançar o coração, ou seja, será possível unir o amor e sexo. E quando a energia sexual encontra o coração, ocorre uma experiência de êxtase muito intensa, que aponta a direção do eterno. É como um rio que se dissolve no oceano, mas nós tememos essa experiência tão intensa, nós tememos essa dissolução, que é justamente o fim da ideia do eu. E no nível mais profundo, é esse medo de desaparecer no oceano que nos faz continuar sustentando as camadas que impedem a chegada da energia ao coração. Então, meu amado, trabalhe para conhecer os cantos mais escondidos e escuros da sua alma. Busque identificar o seu desejo de machucar e de ser dono do outro. Identifique sua vontade de fazer dele um escravo que satisfaz suas exigências e expectativas. Identifique o seu desejo de tirar a liberdade do outro. Por outro lado, identifique sua carência, seu sentimento de impotência que torna você tão ciumento e possessivo. Identifique a origem do sentimento que faz você tão inseguro, tirano e cruel, e que te aprisiona dentro do ciclo vicioso de dar e receber dor. Identifique esses aspectos e continue a autoinvestigação dos episódios na memória em que você identifica a origem desses padrões de comportamento. Identifique as crenças errôneas que sustentam essas ações. Permita-se entrar no porão dos sentimentos negados que dão sustentação para os comportamentos negativos. Tenha coragem de entrar em contato com eles. Tenha coragem de viver esses sentimentos até que possa se libertar da dor e reconverter a energia distorcida para realmente poder se unir ao outro. Até que o feminino e o masculino se encontrem e haja mesmo uma manifestação de reciprocidade em que os dois corações estejam abertos e as duas correntes de aquiência, essa palavra eu nunca vi na vida, e duas correntes de aquiência se encontrem para que a energia sexual chegue ao coração. Como dizia o filósofo Sócrates, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O autoconhecimento é o caminho. Sou suspeita a falar, né, gente? Trabalho com isso, então, pra mim, o que fez a minha maior virada de chave na vida foi dar início aos meus processos de autoconhecimento. E olha só, hoje às 8h15, vou estar fazendo uma live aqui com a Lili, que a gente faz sobre conversas, né, de propósito, carreira, autoconhecimento. E a Lili foi a responsável pelo meu primeiro processo de imersão e autoconhecimento, lá em 2017, se eu não me engano, finalzinho de 2017. Então ela foi a responsável aí por dar o start também, através da FEMA, onde ela foi minha professora, e depois, então, pelo convite de participar da imersão que ela promoveu. E foi sensacional. Eu falo sempre que o autoconhecimento é como abrir uma porta. E uma vez que você abre essa porta e olha ali pra dentro, olha pra dentro de ti, tu não consegue mais parar. Tu quer continuar descobrindo. Tu quer continuar buscando. E aí um processo atrás do outro. Tu começa
a fazer essas buscas internas dentro de ti mesmo, através de buscar mais leveza, através de buscar no autoconhecimento uma forma de entender melhor a hora de fazer as escolhas, em ser mais assertiva na hora de fazer as escolhas. Então, gente, invistam sempre em autoconhecimento. Revelando um coração puro. Ao removermos as capas que encobrem o coração, ele começa a revelar essa sua pureza. A purificação do coração é um trabalho árduo, mas a recompensa é infinitamente maior, porque a experiência de ter um coração puro é como ter o céu na terra. Um coração puro é um coração que não julga, é um coração que não acusa e não compara. Ele não deseja. Um coração puro aceita e perdoa. Agradece e ama. Ama de forma desinteressada. Um coração puro é aquele que não se identifica, ele só observa. E o fluxo da vida e do amor não é interrompido. Um coração puro se expressa através de uma mente equânime. Ele assiste às misérias e às alegrias e não se identifica. É um símbolo que representa o seu eu mais profundo, a nossa verdadeira identidade. Ele está além dos dramas do controle, além da natureza inferior, pois sempre vibra em gratidão. Ele vê o universo como um amigo que está sempre inspirando e evoluindo. O coração puro está sempre celebrando a vida. O sol, a lua, as estrelas, o vento, as flores, o sorriso e tudo aquilo que se expressa através de um ser humano, porque ele compreende que tudo é sagrado. Tudo que se manifesta nesse plano são expressões do jogo divino. Assim, um coração puro é livre, pois não se prende a nada. O que é iluminação senão pureza do coração? Sem um coração puro não é possível se iluminar e se libertar. Por isso sempre digo para os meus alunos que, em vez de colocarem foco na iluminação, foquem no processo de purificação do coração. Se focarmos nessa pureza, nessa humildade, e se pudermos agradecer a vida por tudo que ela dá, aceitando a forma como ela se manifesta para nós, a realização espiritual ou a felicidade duradoura estará próxima. Esse assunto sempre me faz lembrar uma pequena história que me tocou profundamente e me fez ressignificar o conceito de iluminação. Os que me acompanham já ouviram essa história inúmeras vezes, mas não me canso de contá-la, porque é realmente inspiradora e merece ser compartilhada. Certa vez, quando fui visitar o templo de Shiva em Nilkant, próximo a Rishikesh, na Índia, presenciei uma bela cena. Um peregrino muito singelo subia as escadas em direção ao templo principal para fazer uma oferenda de flores e incenso. Naquele movimento, enquanto já dirigia o olhar para a divindade, ele tropeçou e caiu. Na mesma hora, ele se ajoelhou e fez uma reverência para a escada, tocando a testa no degrau. Eu estava bem próximo assistindo a cena e pude sentir o que se passava dentro dele. Naquele instante, ele compreendeu que Shiva estava levando um karma dele através daquele tropeço. Por isso, ele se rendeu em gratidão. Então, eu senti que uma gratidão e uma humildade como essa são o suficiente. Se o ser humano puder chegar nesse ponto, estarei satisfeito. Luxúria, a rainha desse mundo. Nesse caminho de purificação dos corpos e da remoção das camadas que impedem a chegada da energia sexual ao coração, o maior obstáculo é o que conhecemos por luxúria. Nesse livro, já tocamos um pouco nesse assunto. Agora é hora de nos aprofundarmos mais, já que a luxúria é sem dúvida a rainha desse mundo. Ela comanda esse plano, atuando e se manifestando das mais diversas maneiras, desde as mais grosseiras até as mais úteis e sutis. Comumente, a palavra luxúria é utilizada para expressar um desejo passional ou exagerado pelo ato sexual. Mas quando me refiro à luxúria, estou falando de algo muito mais profundo e sutil, um jogo de poder que pode nos levar à autodestruição. Estou falando da utilização da energia sexual com o objetivo de obter poder sobre o outro,
que é quando essa energia é contaminada pelo ódio e pelo medo. É quando a força erótica passa a se mover em direção contrária à do amor. Assim como todas as matrizes do eu inferior, ela está a serviço de manter a identificação com a criança ferida e com os seus pactos de vingança. Mas ela está no comando das suas outras matrizes, juntamente com o medo e a mentira, formando a tríade superior. O orgulho, a ira, a inveja, a avareza, a preguiça e a gula estão submetidos à luxúria. Os principais filhos da luxúria são a sedução, o ciúme e a posse, somente para citar os mais conhecidos. Muitas vezes, a luxúria atua tão sutilmente que se torna impossível de identificá-la. Em algumas das suas manifestações, a pessoa nem mesmo pensa em sexo, mas isso não significa que a luxúria não esteja atuando. Perceba como a luxúria pode ser sutil. Quem estiver livre dela, atire a primeira pedra. Porém, quem está realmente livre dela, jamais atira uma pedra, porque consegue enxergar a dimensão da dor que está por trás desse jogo e sente compaixão. A luxúria bloqueia a capacidade de amor, independentemente de você estar casado ou escondido em uma caverna, ela poderá estar presente. Então, para identificar a atuação da luxúria na nossa vida, é preciso reconhecer nossa necessidade de dominar e controlar o outro. É preciso reconhecer o nosso ciúme, mas também nossa necessidade de que o outro sinta ciúme para que possamos nos sentir mais seguros. É necessário admitir que precisamos ver o outro por baixo para nos sentirmos por cima, que precisamos encontrar defeitos no outro para sentir que temos alguma virtude. Os disfarces da luxúria. Essas são apenas algumas formas de exercer poder sobre o outro e de eternizar o círculo vicioso do sadomasoquismo. A primeira e principal característica da luxúria é esse jogo. Ora somos sádico, ora somos o masoquista. Esses papéis se alternam na relação. Estando no papel do sádico, agredimos o outro com o nosso falso poder, abusando desse poder ilusório, humilhamos o outro para dominá-lo. O agressivo age como autossuficiente e independente. Eu não preciso de você nem de nada. Estou acima dessas bobagens. Dessa forma, ele quer deixar o outro totalmente dependente dele. Em resumo, tem que ser do meu jeito e na hora que eu quero. Já no papel do masoquista, usamos a própria humilhação para obter poder. Ou seja, queremos ser humilhados justamente para mostrar o quanto o outro é cruel, o quanto o outro é responsável pela nossa infelicidade. Fingimos ser frágeis e coitados para que os outros façam tudo do jeito que queremos, ou para nos eximirmos da responsabilidade de buscar a própria felicidade. Estando no papel de masoquista, nos colocamos como vítimas indefesas da maldade do outro, sem assumir responsabilidade pela nossa própria miséria. Perceba que estamos falando de estratégias de dominação. O que queremos, no fundo, é ter nossas expectativas atendidas pelo outro. Alguns fazem isso por meio da agressividade, outros através da submissão, fingindo serem os fraquinhos. Mas por trás dessas atitudes há uma perversidade medonha. Nesse círculo vicioso, existe sempre um tremendo jogo de acusações, no qual a energia de ambos é consumida. Muitas vezes uma pessoa bonita fica feia porque sua energia é totalmente drenada. As pessoas envelhecem e se tornam pesadas quando tomadas pela luxúria. Estando viciados nessa guerra, vamos nos esquecendo cada vez mais da nossa verdadeira identidade e fortalecendo ainda mais a identificação com a criança ferida que precisa ser reconhecida e considerada. Ela é o principal instrumento de Maya, a ilusão cósmica. Um dos principais eus da luxúria é o sedutor, aquele que está sempre seduzindo todo mundo para obter atenção. Entenda que não estou falando da sensualidade, que é uma expressão natural da beleza, mas sim de uma distorção dela. A sedução é quando usamos a sensualidade para obter poder sobre o outro. Para muitas pessoas,
A sedução se torna tão automática que elas nem percebem que estão atuando. Tomadas pela luxúria, seduzem qualquer pessoa. A mulher, o homem, o empregado, o professor, o jovem, o velho, para agradar a todos. Muitas vezes, nem mesmo sentimos atração por uma determinada pessoa, mas jogamos nossa energia na direção dela com a intenção de mantê-la sob nosso domínio, pois dessa forma nos sentimos alimentados, temos a ilusão de que somos amados. Com isso, sem saber, estamos sugando a energia do outro. E essa falta de consciência é o principal problema. Mas tenha certeza, em algum momento esse jogo se volta contra nós mesmos. Outro disfarce da luxúria, assim como o medo e o orgulho, é a máscara da serenidade, ou seja, o papel do espiritualizado. O falso sereno se faz de santo, como se estivesse acima do outro e de suas coisas mundanas. Muitas vezes queremos nos dedicar mais às práticas da espiritualidade, praticar austeridades, fazer períodos de celibato, mas a vida nos traz uma paixão, um relacionamento. E esse relacionamento vai servir como um teste, uma bússola que nos indica onde estamos na jornada, pois alguns aspectos da nossa personalidade que precisam ser purificados serão ativados somente por meio da energia sexual. Somente através de uma paixão é possível enxergar aspectos que estavam nos subterrâneos do inconsciente. Essa experiência pode ser sentida como uma queda, porque ao mesmo tempo em que temos um vislumbre do estado de unidade e da abertura do coração, tomamos consciência da dimensão da nossa miséria, do quanto ainda somos dependentes do outro, do quanto ainda precisamos que ele seja um escravo e do quanto ainda estamos presos nesse jogo. E muitas vezes tentamos sair da relação, mas não conseguimos, porque estamos sob o encanto da luxúria. A única forma de sair do encantamento dessa feiticeira é identificando o eu que está encantado. Somente quando você consegue se observar à distância é que começa a ver que isso não é você. Vemos que há outro eu dentro de nós criando esse jogo. Às vezes, o encantamento é tão profundo que não conseguimos perceber que estamos tentando recriar a história da nossa infância, inutilmente tentando mudar nosso passado. Mas não é possível mudar o passado, só é possível ressignificá-lo. Dessa forma, iluminaremos os pontos de medo e ódio do sistema para que a energia vital finalmente alcance o coração. O primeiro passo a ser dado para que o caminho seja aberto e possamos nos harmonizar com essa energia é o olhar de frente para ela. É preciso parar de fugir e estar presente, consciente dentro dela. Então, compreenderemos quem em nós deseja o outro e o que queremos do outro. Nesse processo, poderemos identificar muitos eus atuando ao mesmo tempo. Alguns odeiam, outros têm medo e alguns querem se fundir com o outro. Mas é importante sempre lembrar que esses eus não são nossa verdadeira identidade. Só estamos identificados com eles porque existem sentimentos negados, sustentando essa identificação. Como já vimos anteriormente, esses sentimentos vêm de uma espécie de cordão umbilical energético que ainda está conectado em nossos pais, devido às rejeições e humilhações que todos nós, em menor ou maior grau, sofremos na infância. Então, é inevitável que continuemos reeditando nossas feridas infantis nos relacionamentos. Precisamos destrinchar nossa história, mas isso somente é possível se nos dispusermos a olhar. Não é possível elevar a energia sexual ao coração se ainda estamos querendo machucar a nós mesmos e aos outros. Lembre-se, somos nós que escolhemos fazer isso. Então procure identificar quem em você está fazendo esse jogo. É preciso identificar esses eus para tomar um distanciamento deles. Certamente, eles todos nascem da carência afetiva e estão comprometidos com a vingança. É muito legal essa questão dos eus, porque deixa eu tentar trazer para uma forma talvez um pouco mais fácil de entender o que ele fala com os eus. Dentro de nós temos inúmeras sombras e temos as nossas características de luz, né? Nós somos seres feitos de luz e sombra. O que é luz e sombra?
A nossa luz é tudo aquilo que a gente tem de positivo, tudo aquilo que a gente consegue iluminar ao nosso redor, tudo aquilo que a gente tem de construtivo, tudo aquilo que faz com que a gente possa ser cada vez uma pessoa melhor. A nossa luz é aquilo que faz a gente ser a pessoa que se conecta com as coisas boas, a nossa característica positiva. Tudo aquilo que a gente tem de luz é o que realmente ilumina. E as nossas sombras, elas são aquelas nossas características que, diante da negação, elas acabam agindo antes da luz. O que é a negação? É quando eu não aceito e eu não entendo que dentro de mim também existem sentimentos ruins, pensamentos ruins. Eu tenho minhas sombras também. O que são as minhas sombras? Por exemplo, todo ser humano sente inveja. A inveja é uma sombra. Nossa, Dia, eu não sinto inveja. Sinto, sente. E quanto mais tu nega, mais ela te afeta, mais ela te prejudica. Quando tu entende quais momentos tu tá agindo sob o efeito da inveja, tu consegue fazer o quê? Curar. Tu consegue ressignificar. Tu consegue mudar a tua intenção vibracional. Opa, estou sentindo inveja. Por quê? Porque aquela pessoa tem algo que eu quero ter. Mas vocês sabiam que quando a gente sente inveja, a gente afasta as coisas que a gente quer? Porque a inveja é um sentimento de sombra, é um sentimento ruim. Então, o que acontece? Eu sinto algo ruim quando eu vejo algo, vamos lá. Uma pessoa tem essa caneta e eu quero. E eu olho para a caneta com a pessoa e eu sinto algo ruim, que é inveja. Logo, eu tô dizendo para mim mesma, essa caneta não é legal. Isso não é bom. Eu não quero isso para minha vida. Ou seja, eu afasto de mim o que eu quero de verdade. Por isso que muitas pessoas não alcançam sonhos e objetivos porque passam invejando o que os outros têm e conquistaram. Qual que é o objetivo de entender os eus, as luzes e as sombras? Eu tenho um eu que sente inveja, logo eu olho para ele e digo, você tá sentindo inveja dessa caneta. Por quê? Porque você quer ela. Então, talvez não seja o seu momento de tê-la, talvez a sua caneta para tua vida vai ser diferente, talvez para o teu momento ela não seja útil, mas vamos lá conversar com a pessoa que tem ela e entender como ela conquistou, para daí da nossa maneira fazer essa construção e conquistar também. Vamos lá entender quais foram os caminhos que ela trilhou, porque talvez o caminho que ela trilhou vai ser muito caro para você, talvez não seja para mim esse caminho. Então eu vou encontrar essa caneta indo pelo outro lado. Mas aí eu consigo olhar para essa pessoa e admirar ela. Olha só, ela conquistou. E eu ressignifico a minha inveja, transformando ela em admiração. Porque a admiração me aproxima daquilo que eu quero e não a inveja. Mas, Diane, eu não sinto inveja. Começa uma autoanálise. Toda vez que tu vê que alguém te contou uma conquista, que tu viu a conquista de alguém, que tu viu algo material, algo pessoal da pessoa, analisa teu sentimento. Porque todo ser humano sente inveja, só que alguns negam. E aí quem nega é quem mais vive sob o efeito da inveja, que é o que? Afastar as coisas boas da própria vida. Bom dia, Dinda! Isso aí. Depois você pega a parte inicial. Rafaela, amo suas lives. Ai, obrigada, gata. Que bom que você tá aqui. Gente linda, finalizamos hoje na página 90. A gente vai iniciar amanhã o subtítulo Compulsão por Sexo, Dinheiro e Poder. Vamos ver o que ele nos traz aqui amanhã. E para finalizar o nosso dia de leitura, eu vou tirar uma mensagenzinha de reflexão pra gente mais uma vez. Vamos ver. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Perfeito! Vocês que estão aqui, com certeza, por alguma razão, nossos caminhos se cruzaram. Gente, obrigada pela companhia de vocês, para quem está assistindo aqui ao vivo, para quem vai assistir depois a gravação e também para quem eu sei que vai estar aqui amanhã comigo de novo. Um ótimo, extraordinário dia, que a gente faça dessa a melhor quarta-feira da nossa vida até aqui. E lembrando, hein, quem tá aqui já fica conectado, vai lá tomar uma água, senta aqui, daqui a 14 minutinhos, eu e a Lili estaremos aqui falando sobre perfil
perfil comportamental. Autoconhecimento puro, tá? A gente vai começar falando sobre o que é. Até tem aqui um teste de perfil comportamental meu que eu quero trazer umas perguntinhas pra ela aí, pra ela vir trazer algumas respostas pra gente também. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre as tendências comportamentais, os tipos de perfil comportamental. Então agora as nossas próximas lives a gente vai estar entrando a fundo dentro dessa questão comportamental, na qual, além de todas as outras, ela é a rainha. Então, ela já vai nos ajudar um monte. Gente, até daqui a pouquinho. E para quem vem amanhã para leitura, até amanhã.